Todo homem que é vaqueiro vai pro campo vaquejar, mas nem todos têm destino de trabalhar. E eu me agarro na viola e a viola em mim, cada qual com sua sorte, pois o mundo é assim. Olha, acho que nenhum ator é conformado. Todo ele está sempre querendo realizar mais. Eu faço uma imagem assim, nós sonhamos demais, então temos uma bolsinha de sonhos. Então vamos botando todos os sonhos dentro daquela bolsinha. E conforme, com a oportunidade que dão, a gente solta um dos sonhinhos para fora. Eu tenho uma bolsa enorme, porque eu sempre tive limitações pelo fato de ser negra. Então, com o fato de ser uma atriz negra, sempre assim, eu queria tanto que você trabalhasse nesse filme, mas não tem papel para você. Eu sempre ouvi isso, desde que comecei minha carreira. Eu tenho essa novela assim, queria muito que você trabalhasse nessa novela, mas não tem papel para você. No teatro é a mesma coisa. Porque ficou marcado que a atriz negra tem que fazer esse tipo de papel. Então, a minha luta é para quebrar esse tabu, e não está sendo fácil. Esses 32 anos eu tenho lutado para isso. Salve, companheiras e companheiros! Hoje na luta a gente vai falar um pouco da Ruth de Souza, uma grande atriz da história do teatro, da televisão e do cinema brasileiro. Ruth Pinto de Souza nasceu no ano de 1921, no Rio de Janeiro. Ainda bem novinha, foi morar numa fazenda em Porto Marinho, em Minas Gerais, embora sua mãe sempre lhe contasse sobre a cidade, despertando uma curiosidade enorme na criança. A Ruth de Souza já tinha uma mente criativa desde cedo. Então, para simular as luzes da cidade, a Ruth usava as luzes dos vagalumes que sobrevoavam a fazenda. Com 9 anos de idade, depois da morte de seu pai, Ruth de Souza, com sua mãe e seus irmãos, voltou para o Rio de Janeiro, onde foi estudar em um colégio interno. No colégio, ela chegou a ler um texto que dizia que pessoas negras tinham o cérebro atrofiado. A partir daí, ela passou a se dedicar ainda mais aos estudos para provar para todo mundo que aquela constatação racista que ela tinha lido na escola não passava de uma mentira. Até porque a própria Ruth de Souza, uma criança negra, sempre foi muito esperta. Foi nessa época também que ela começou a despertar interesse pelas artes da cena. Sua mãe, a dona Laide, apesar de ser uma lavadeira e não ter trabalhado como artista, insistia em levar a filha ao cinema, aos concertos e ao teatro. Foi a partir desse contato que ela se apaixonou e cada vez mais alimentou o seu sonho de ser atriz. Muitos riam de mim. Não acreditavam que eu fosse conseguir e faziam chacota, se divertiam à minha custa. Mas isso não me incomodava, porque eu tinha uma certeza. Eu ia ser artista. E ela carregava essa certeza mesmo ouvindo essas coisas desmotivadoras por parte de algumas pessoas. A Ruth de Souza chegou a ouvir que o sonho dela era impossível porque não existiam atrizes negras. Até que, em 1944, surgiu o Teatro Experimental do Negro, criado pelo artista Abdias do Nascimento e do qual a Ruth de Souza começou a fazer parte. Dentro do grupo, ela participou como atriz de uma série de montagens, incluindo O Imperador Jones. Essa foi uma peça muito marcante na vida dela, porque foi por meio dessa peça que a Ruth de Souza foi a primeira mulher negra a atuar no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Mesmo tendo passado apenas 5 anos da sua carreira no Teatro Experimental do Negro, a atriz lembra com muito carinho desse grupo. Eu acho que com a fundação do Teatro Experimental do Negro, houve uma consciência de jovens negros que gostariam de fazer teatro, que também tiveram os mesmos sonhos que eu, que não tinham coragem, e ao mesmo tempo, de produtores que até então, quando montavam uma peça que havia um personagem negro, eles pintavam de preto, um ator branco pintado de preto, que é uma coisa errada totalmente, porque dentro do Brasil, com tanta gente com um potencial artístico enorme, pintar um ator
branco, de preto, simplesmente para fazer um personagem negro, acabou. Não havia mais razão. O Teatro Experimental Negro abriu uma porta e talvez, através do nosso trabalho, os outros tivessem uma coragem, mas vendo mais oportunidade de mostrar seu trabalho. Pelo nosso exemplo, talvez, não sei. Agora, a pena é que ainda nós temos a dificuldade de bons e grandes papéis, porque sempre os papéis são estereotipados. Depois disso, a carreira da Ruth de Souza só deslanchou. Ela passou um tempo estudando teatro nos Estados Unidos, incluindo a Academia Nacional de Teatro em Nova York. Ela também, para além das diversas peças nas quais ela atuou, começou a fazer filmes, radionovelas e trabalhos televisionados. A partir de todos esses trabalhos, ela também ganhou muitos prêmios. Ruth de Souza foi a primeira artista nascida no Brasil a ser indicada ao prêmio de melhor atriz num festival internacional de cinema. A indicação foi por seu trabalho no filme Sim, a Moça, no Festival de Veneza de 1954. Com ou sem prêmio, Ruth de Souza lembra com muito carinho de todos os seus trabalhos. São tantos os trabalhos, tantas coisas foram feitas desses filmes todos. Eu gosto muito de trabalhar. Então eu sempre me apaixono pelos meus personagens. Então eu não posso realmente dizer qual o melhor. Eu citei esses porque esses deram prêmios, que foi uma volta a uma confirmação de que o trabalho era muito bom. Mas todos os meus trabalhos eu acho importante. Depois de tanta arte que essa mulher fez, a Ruth faleceu há 2 anos atrás, no dia 28 de julho de 2019. Diante de tanta gente que desacreditava dela, Ruth de Souza mostrou para o Brasil inteiro a mulher gigante que ela era. Uma inspiração para tantas outras mulheres incríveis. Agora, para encerrarmos, trago o depoimento de uma delas, a companheira Luciana, do MTST e do Movimento Raiz da Liberdade. Ver mulheres negras na arte é um ressignificar, é um momento de fala importante que nos traz os sentimentos guardados, representação de que podemos transbordar uma sensação de muitos sentimentos, aos quais não tínhamos esta representação e agora temos. Nada de falar de nós sem nós ou ter representações sem nós.